Estamos com o tema da escola dominical, da lição 8, o tema A Mordomia do Tempo. Queremos aqui mostrar aqui alguns comentários sobre a lição e temos a verdade prática dizendo assim: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. O texto áureo diz assim, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e o 16. Todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Deus nos dá tempo para nascer, como aqui a leitura vai dizer, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz assim: há tempo de nascer, tempo de morrer. O tempo para nós nascermos, Deus dá basicamente 9 meses para que o ser humano venha a ser concebido, gerado e venha a nascer. São um prazo de 9 meses. Alguns nascem de 7 meses, outros nascem de 8, mas basicamente é 9 meses para uma pessoa ser gerado, concebido, gerado e chegar ao nascimento. Neste tempo, para se ser gerado, estamos gastando o nosso tempo. 9 meses de gestação da nossa mãe é o nosso tempo que já está sendo gasto no ventre da mãe. 9 meses após, nascemos. Logo em seguida, passamos a nos alimentar, vem os cuidados pessoais, vem os ensinamentos, logo em seguida aprendemos a falar, depois aprendemos a comer sozinhos, depois começamos a andar, depois vem a escola, vem a conclusão dos estudos, vem casamento. Tudo isto nos gera, nos custa um gasto de tempo, do tempo que nós temos. Nós temos um tempo determinado por Deus, tempo de nascer e tempo de morrer. No livro de Salmo 90, versículo 10 ao 12, está dizendo que o tempo determinado para um ser humano viver é de 70 anos. Passando disto, vem cansaço e fadiga. E alguns conseguem resistir um bom tempo pela sua saúde física, pela sua robustez, pelo seu preparo, pela sua condição física. Mas muitos não chegam a 70 anos. Muitos morrem na flor da idade, morrem recém-nascido, morrem criança, morrem adulto. Então, nós queremos aqui trazer uma reflexão. Neste período da gestação ao sepultamento, nós gastamos nosso tempo. Gastamos tempo com ganhar dinheiro, gastamos o tempo com a família, gastamos o tempo em estudos, gastamos o tempo em lazer, gastamos o tempo em realizar projetos e, como já falamos, no trabalho para se ganhar dinheiro. De tudo quanto o homem faz aqui nesta terra, gerar família, construir família, cuidar de família, educar filho, pagar faculdade para o filho, dar uma boa alimentação, uma moradia, construir uma casa, tudo isto nós gastamos também com o tempo. E tudo isto que nós gastamos aqui com lazer, com conquistas, com família, com educação de filhos, realização de projetos, tudo fica aqui neste mundo. Nada do que se faz aqui se leva para a eternidade, porque é algo terreno, é algo que vai ficar aqui. Você constrói um império, uma empresa multi-internacional, mundialmente, como muitos têm empresas mundialmente, mas quando o fundador morre, ele não leva consigo e não tem recompensa da parte de Deus pelo trabalho que ele teve. Mas
existe algo que nós podemos aproveitarmos muito bem. Podemos aproveitar o tempo que nós temos e gastá-lo na obra de Deus. Gastar em obedecer a palavra de Deus. Gastar em procurar ajudar alguém espiritualmente. Alimentar alguém espiritualmente. Ajudar alguém espiritualmente. Ter um ministério de intercessor. Orar em secreto por pessoas problemáticas, pessoas doentes, pessoas fracas espiritualmente. E para isto, nós temos aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, um versículo bem conhecido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nos diz o seguinte. Queremos ler para nós aprendermos aqui a palavra de Deus. Fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, tanto material como eterna. O que nós fizermos por nossos filhos, por nossa família, por familiares, o que nós fizermos financeiramente é terreno. Sentimentalmente é terreno, mas o espiritual, ele gera um grande tesouro na eternidade. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não mina, a traça não come, o ferrugem não corrói, lá é eterno. E se nós pararmos para analisar, a vida aqui, ela é ilusão. Nós lemos em a Bíblia e encontramos em Eclesiastes capítulo 2. Salomão, ele teve o desejo do seu coração realizado. Construções, plantações, criações, o lazer do que ele quis. Ele desfrutou de tudo. E ele disse que tudo isto é vaidade. E no livro de Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio, depois de Cristo, é claro, ele deixou escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 14. Eclesiastes. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Eclesiastes 12, versículo 14. Versículo 13, Eclesiastes 12, versículo 13 e o 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, Salomão disse que a conclusão da vida, o melhor da vida, depois de Salomão ter várias experiências, ele disse que o melhor da vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Por que temer a Deus e guardar seus mandamentos? Porque quem teme a Deus tem a sua salvação. Quem guarda os mandamentos de Deus tem a sua salvação. Mas quem não guarda os mandamentos de Deus e não teme a Deus, não tem salvação e não tem direito à vida eterna com Cristo no céu de glória. Encontramos aqui também no livro de Hebreus. É muito bom nós lermos para meditarmos no que a Bíblia diz. Hebreus 6, versículo 10. Diz dessa forma. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quem trabalha a favor da igreja, quem trabalha a favor das almas, quem trabalha a favor do povo de Deus, de vidas que estão perdidas, tem uma recompensa da parte de Deus. Muitos alcançarão a salvação pela sua vida de temor e de compromisso com a palavra, mas muitos passarão vergonha lá no céu de glória, porque não terá um galardão, porque não trabalhou, não se gastou pela obra. E desta forma, muitos passarão vergonha, porque muitos receberão
grandes galardões, porque trabalharam, se gastaram, evangelizaram, oraram, visitaram, fizeram a obra de Deus. Estes receberão galardão lá no céu de glória. Mas aqueles que nada fizeram, não se ocuparam com nada, estes não receberão galardão. Então, a mordomia do tempo, como é o tema desta lição, da Escola Bíblica Dominical, a lição 8, que temos por tema aqui, tempo, bens e talentos. Estamos na lição 8. A mordomia do tempo. Com que você tem gasto o seu tempo? O tempo passa. O tempo acaba. Se nós vivemos até 70 anos, como a Bíblia nos relata no livro de Salmo 90, versículo 10 ao 12, quanto tempo resta para você aqui nesta terra? Pode passar e pode viver menos do que 70. O que você tem guardado no céu de glória? O que você tem feito? Tem gasto seu tempo aqui somente em trabalho, com família, que não está errado? Parabéns para quem cuida bem da sua família, para quem trabalha, para quem conquista, para quem estuda, para quem se esforça pelo futuro. Muito bom. Mas e para a vida eterna? O que você tem guardado lá? Devemos nos gastar pela obra. Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que ele se gastaria. E mesmo que fosse menos amado, fizesse tudo de bom pela igreja e não fosse amado, ele continuaria amando. Por quê? Ele faria isto pela alma, por amor a si mesmo, pela eternidade, pelo gozo, pela recompensa lá no céu. Tudo tem uma recompensa. O que nós fizermos de bom terá uma recompensa. O que fizermos de mal teremos uma recompensa também. E às vezes a pessoa não quer fazer nem bem, nem mal, e não quer fazer nada. Este passará vergonha quando chegar no céu. Estamos analisando aqui também outro ponto. Como se fazer um galardão lá no céu. Queria ler com os ouvintes no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz o seguinte: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão no céu. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Amar os inimigos, fazer bem às pessoas, sem querer nada em troca, tem um galardão lá no céu. Grande será o galardão lá no céu para aqueles que amam os inimigos. Parece que amar os inimigos é coisa para gente bobo. E alguém diz consigo mesmo: não, mas eu estou certo, fulano está errado, não merece, já dei muitas oportunidades. Quanto mais você ajuda a quem não merece, a quem te faz o mal, Deus te recompensará lá no céu de glória. E você será chamado filho do Altíssimo. Tem recompensa maior de ter o direito de ser chamado filho do Altíssimo, ser chamado filho de Deus? O que se espera de um cristão? Bondade, amor, compreensão, honestidade, ajuda, mansidão. É isto que as pessoas que nos rodeiam, que nos conhecem como cristãos, eles esperam isto da igreja. Então, quando nós fazemos mal aos nossos inimigos, que recompensa teremos? Seremos igual aos ímpios, aqueles que não conhecem Jesus. Mas se nós fizermos o bem, nós receberemos um galardão lá no céu. Por isso que faz bem, fazer o bem aos nossos inimigos. Queria ler também no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 41. Olha o que a Bíblia nos aconselha para nós criarmos um grande galardão, termos um grande galardão lá no céu.
Diz assim: portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Abençoar aqueles que fazem a obra, abençoar, ajudar aqueles que são servos de Cristo, serão recompensados lá no céu de glória, terá um galardão. A oportunidade de ajudar pessoas necessitadas dentro da igreja, pessoas que nós conhecemos cristãos, que muitas vezes têm dificuldade financeira, precisa de um remédio, precisa de um botijão de gás, precisa de um alimento, precisa de um emprego, precisa de um socorro, precisa de uma companhia. Não precisa se cobrar nada. Fazer o bem é algo que tem que habitar, deve habitar no coração do cristão. Fazer o bem é obra de cristão. E alguém quer fazer já esperando recompensa. Alguém quer fazer e sair contando para todo mundo. Alguém quer fazer e quer que todo mundo venha ali aplaudir. Jesus falou em Mateus, no Sermão da Montanha, ele disse que estes já receberam seu galardão. Quando faz para ser visto, tem que fazer secretamente. Tem pessoas que são necessitadas, mas têm vergonha de receber ajuda. Mas quando alguém chega e lhe ajuda secretamente, ele fica feliz, porque ninguém sabe. Agora, há pessoas que fazem alguma bondade para alguém e toca a trombeta, joga em rosto. Este tal não tem galardão. Mas fazer o bem, sem esperar nada em troca, sem ninguém saber, tem uma recompensa lá no céu de glória. Veremos aqui também no livro de Mateus, capítulo 6, o que a Bíblia diz também, uma forma de ganhar e de juntar galardão, de adquirir um galardão. Mateus, capítulo 6, versículo 12 em diante. Versículo 13 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 2. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Nós temos esta passagem aqui a respeito das recompensas dos que trabalham para Jesus. E temos aqui também outra passagem aqui do livro de Mateus, a partir do versículo 10. Mateus 5, versículo 10 fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Versículo 12 diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aquele que sofre por causa da palavra, aquele que sofre por causa da verdade, da honestidade, eles são
perseguidos, são rejeitados, são exclusos do meio de grupos, do meio de lideranças, são rejeitados porque não aceitam a verdade, não concordam com o erro. E eles são perseguidos, são provocados, são zombados. Mas Jesus disse: alegrai-vos por isto, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Fazer a vontade de Deus, pregar a verdade, ainda que não seja aceito, e não mudar, porque muitos começam a pregar a verdade, mas pela pressão ministerial, pela rejeição, pela cobrança, pelos conselhos, muitas vezes recuam naquilo que aprenderam com Cristo. Mas aquele que permanecer firme por amor a Cristo, por causa da palavra, e não mudar, será recompensado lá na glória. Aquele que ensinar a verdade será recompensado lá no céu de glória. Temos aqui também no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Queremos ler para nós meditarmos aqui neste tempo que nós temos gasto. Estamos gastando o nosso tempo. E muitas vezes, à toa, temos feito algo que não tem recompensa e não tem retorno, não terá retorno na eternidade. Diz assim, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem acolhe, quem protege, quem dá condições para que a pessoa faça a obra, receberá galardão, receberá recompensa lá no céu de glória. Jesus chamou o mancebo rico e disse a ele para que ele, no livro de Lucas, capítulo 18, para que ele distribuísse suas riquezas materiais com os pobres. E Jesus falou assim: e eu te darei um tesouro no céu. Ele ficou triste. Ele virou as costas e foi embora. Aí Jesus falou: como é difícil um rico entrar no reino do céu. Aí Pedro perguntou: nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isto? Jesus disse assim: aquele que deixa mãe, pai, terra, dinheiro, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui na terra, e por recompensa terá a vida eterna. Tanta gente é apegada com coisas materiais, não tem tempo para Deus, não tem tempo de estar na igreja, não tem tempo de fazer a obra, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler Bíblia, não tem tempo de visitar. Muitas vezes foge da obra, resiste ao chamado de Deus. Está perdendo tempo, está jogando tempo na lata de lixo. Mas aquele que tem tempo, ele será recompensado. Muitas pessoas, por chamado de Deus, chamada específica, eles deixaram emprego, deixaram família, desistiram de projetos, tudo isto por amor à obra de Deus, por amor ao chamado de Deus. Ouviu o chamado de Deus, seguiu a vontade de Deus e fez o querer de Deus, gastou a vida na obra. Este terá um galardão. E nós, o que estamos fazendo para termos um galardão na eternidade? Estamos aqui preocupados só com dinheiro, só com família, só com lazer, com conquistas, com projetos? Ou estamos ansiosos pelo céu de glória? Temos aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daquele que o busca.
Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem teve um encontro com Cristo precisa conhecer Ele, precisa saber que Ele existe, que Ele é real, que o céu nos aguarda. Ele é recompensador. Não é com isto que vamos fazer a obra por interesse, fazer a obra por amor. Deus quer que nós façamos a obra com amor, com dedicação, com compromisso, sem interesse, sem querer ser celebridade, sem querer aparecer na mídia, a não ser que Deus queira levantar para publicar a sua verdade, o seu evangelho. Mas, lamentavelmente, muitos estão gastando o seu tempo em busca de coisas materiais e estão esquecendo a recompensa que tem para aquele que faz a obra de Deus com amor e com sinceridade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha para o homem merece o salário. E quem trabalha para Jesus, o obreiro, a pessoa que se gasta, o homem ou a mulher, o jovem, a criança que se dedica e faz a obra de Deus, ela está aproveitando o tempo que tem para ser recompensado na eternidade. Um dia enfrentaremos a eternidade. E o que nós temos guardados para a eternidade? No livro de Romanos, capítulo 2, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Capítulo 2, versículo 5, fala assim: mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Há uma recompensa para aquele que endurece o coração para Deus, aquele que não quer obedecer, aquele que vive uma vida de qualquer jeito, não sabe perdoar, não quer comunhão, não quer cooperar. No livro de Provérbios, capítulo 6, está dizendo que Deus abomina aquele que faz divisão entre irmãos. Deus abomina. E tem gente gastando seu tempo dentro da igreja para perturbar, para provocar, para perseguir, para atrapalhar, para difamar o seu irmão. Este tal está provocando ira, está guardando um tesouro para o dia do juízo. E cada um receberá a sua recompensa daquilo que fez. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 21. Veremos aqui o que diz. Filipenses 3, versículos 8 a 21 diz assim: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, sendo também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muito há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. A esperança do apóstolo Paulo era o céu. Ele não se importava com o que faziam com ele. Ele não se aliava aos falsos líderes, aos inimigos da cruz de Cristo, aqueles que pregam mentira para serem aceitos, aqueles que negam a verdade para serem aceitos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que aqueles que forem fiéis a Cristo sofrerão perseguição. Mas aqueles que são perseguidos, são injuriados, são rejeitados por amor à verdade, eles terão uma recompensa no céu de glória. E também temos aqui, no livro de Mateus, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 1 Coríntios 3, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia quer dizer aqui para nós. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Uns evangelizam, preparam o terreno, e outros trazem a mensagem e alguém se converte. Uns criam a obra que Deus manda, dão um fundamento, dão a fundação da obra, e outros trabalham naquela obra. E desta forma, cada um terá sua recompensa. Quem trabalhar terá sua recompensa. No livro de Mateus, capítulo 20, tem uma parábola contando os trabalhadores da vinha. O dono da vinha saiu a assalariar vários trabalhadores. Uns trabalharam de manhã até a tarde, outros trabalharam menos tempo, e finalizando, o outro trabalhou 1 hora. E todos receberam iguais. E alguém se incomodou, reclamou, interrogou, porque tinha trabalhado mais tempo, e quem trabalhou 1 hora recebeu o mesmo valor. Mas Jesus falou: o meu acordo com você foi te recompensar no valor que nós combinamos. Não te devo nada, não estou sendo injusto com você. Se aquele que trabalhou 1 hora e menos hora do que você, e eu quiser dar o mesmo valor, o dinheiro é meu. A recompensa quem dá sou eu. Então, muitas vezes a gente precisamos aceitar pessoas que Deus levanta muito depois de nós e faz uma obra maravilhosa. E nós devemos dar-lhe apoio, ajudá-lo, para que ele venha a continuar fazendo a obra de Deus, porque a obra não é nossa. O trabalho não é nosso. A fundação da igreja não é nossa. Quem é o dono da igreja é o Espírito Santo. Quem trabalha na igreja é a mão de Deus, é o Espírito de Deus que capacita, que levanta e que ajuda
homens e mulheres a fazer a sua obra. É muito vergonhoso, é muito triste comentar que há invejas, há inimizades no ministério, há pessoas revoltadas no ministério porque são idôneos, por ver alguém ter oportunidade e ele não ter. A obra de Deus não é feita com ambição. Os que trabalham para Deus, eles têm que trabalhar de uma forma que a Bíblia venha ali aprovar. Quando entra divisão, quando entra inveja, quando entra competição, quando entra maldade, quando entra alguém para colocar um tropeço para que a pessoa não faça a obra, ele está atrapalhando a obra de Deus. Então aquele que Deus levanta, precisa que nós oremos por ele e o ajudemos, para nós sermos recompensados pelo dono da obra e sermos galardoados lá no céu. Tudo aqui na terra é ilusão, mas a obra de Deus tem recompensa na eternidade. Encontramos aqui outro ponto aqui: aquele que perder a sua vida por amor de mim e por amor ao Evangelho, achá-la. Tem pessoas que são escolhidas por Deus para fazer a obra de uma forma integral. Eles têm que abandonar profissão, abandonar emprego, desistir de projetos para fazer a obra de Deus. E muitos têm resistido, muitos têm segurado, pensando que irão perder tempo. Mas aquele que desiste dos seus projetos pessoais para fazer os projetos de Deus, ele é recompensado maravilhosamente. Mas aquele que não conhece, que não confia em Deus, que não abre o seu coração para Deus, ele fica resistindo. E Deus não desiste. Deus, ele quer que seja feito o que ele determinou, porque ele é Senhor. Ele quer ser obedecido, custe o que custar. Ele quer ser obedecido, aquele que o resiste. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 4, está dizendo assim: quem resistiu ao Senhor, quem contendeu com o Senhor e teve paz? Não dá. O livro de Isaías 43, versículo 13, é bem conhecido. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então existe alguém que quer impedir o trabalhar de Deus. Mas Jó falou no livro de Jó 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó sabia muito bem que Deus tudo pode, e quando ele escolhe alguém, está escolhido. Tem pessoas que estão fugindo de cargo na igreja, está fugindo dos projetos de Deus, e Deus fecha as portas. Deus cria situações que pessoas, ele não tem saída. Nós encontramos Jonas, o profeta do Antigo Testamento, um dos profetas menores, ele resistindo ao chamado de Deus. Tentou fugir da parte de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou uma tempestade no alto mar, que Jonas teve que ser lançado dentro do mar, e um peixe o engoliu e levou para as profundezas dos mares. E lá nas profundezas dos mares, Jonas se arrependeu e reconheceu que o Senhor reina e que o Senhor manda. Então Jonas se arrependeu, pediu perdão, e Deus lhe deu a oportunidade que ele precisava, mas que Jonas fez a vontade de Deus, e Jonas fez. Encontramos também Jeremias, no livro de Jeremias, dizendo que ele era uma criança, não sabia falar. E Deus disse: não diga que você é uma criança, porque onde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Então, quando Deus escolhe, não tem como fugir. Temos também Moisés, dizendo que para Deus escolher outro, porque ele não sabia falar. Deus perguntou: quem foi que fez a boca, Moisés? E Moisés teve que ir lá fazer o que Deus mandara. Queremos aconselhar a você que nos ouve: faça a vontade de Deus. Seja a vontade que Ele mandar. Faça, não resista, porque as provas são muitas, os castigos são muitos, sofrimentos são muitos. Deus, ele é Senhor. Alguém pode pensar que os seus projetos pessoais são melhores do que o projeto de Deus.
Mas deixa eu falar, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no livro de Jeremias 29, 11, Deus diz assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamento de paz, pensamento de bênção é o que eu tenho sobre vós. E no livro de Isaías, capítulo 58, Isaías 55, versículo 8 em diante. Olha o que Deus tem para aqueles que Ele chama, para aquele que Ele quer que faça a sua vontade. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quem pode resistir o chamado do Senhor? Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem prevalece contra Deus? Então, se você está sendo chamado para fazer a obra de Deus, e está apegado a bens materiais, está apegado a dinheiro, a trabalho, a faculdades, a projeto de vida, deixa eu te falar, não vai dar certo os teus projetos. Porque nós não somos nada, nem temos condições alguma de resistir à vontade de Deus. Quem resistiu à vontade de Deus, pereceu. Quem se rebelou contra Deus, pereceu. Então, não sejamos mais perdidos, rebelados e reprovados por Deus. Quem abençoa é Deus, quem dá saúde é Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem abre as portas é Deus, quem resolve os problemas é Deus. Se Deus não quiser, não adianta. Então, para nós não perdermos tempo, se entregue ao soberano, dominador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.